Olá, irmão, olá, irmã, graça e paz, que nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine nesse novo ano e nos abençoe com a compreensão da sua palavra. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, nós iniciaremos nesse dia uma série de meditações no livro de Provérbios, cujo autor é Salomão, filho de Davi. Provérbios capítulo 1, nós leremos do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter ensino de bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O livro de Provérbios é uma grande compilação de provérbios de sabedoria. Eles refletem a história, a cultura do seu povo, mas é uma literatura sapiencial. É uma literatura que busca nos ensinar a sabedoria. E nesse trecho, a introdução ao livro de Provérbios, Salomão deixa claro que esse é o objetivo, a instrução, a sabedoria. Para começo de conversa, a gente precisa diferenciar o que é inteligência de sabedoria. Inteligência é a habilidade de manusear informação, de tratar com conhecimento. Inteligência você adquire nos livros, na escola. Mas a sabedoria você aprende com a vida. Você pode encontrar um médico, um advogado, um professor universitário extremamente inteligente, mas com pouquíssima ou nenhuma sabedoria. E você pode encontrar uma pessoa simples, com baixíssima escolaridade, mas extremamente sábio, porque a sabedoria nós aprendemos no livro da vida. O objetivo do livro de Provérbios é para que aprendamos a sabedoria e o ensino para entender as palavras de inteligência, mas para que possamos obter bom proceder. Sabedoria é a arte de saber viver, de lidar com os conflitos, de lidar com as contingências da vida, com o sofrimento, com as angústias e continuar perseverando, de discernir e entender as tempestades. Por isso que no verso 3 ele diz: para obter o ensino do bom proceder, a justiça, ou seja, dar a cada um o que lhe é devido, um bom proceder, um discernimento nas relações, não defraudar ninguém, ser justo, praticar o que é correto, ou seja, andar em retidão, o juízo, que é a capacidade de discernir, de entender as circunstâncias da vida, os problemas, os dilemas, e a equidade, que é dar a todos a mesma oportunidade. Isso é equidade. Equidade é ter senso de justiça, é tratar a todos da mesma forma, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento. Ouça ao sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira sabedoria. Para que possamos ter sabedoria, nós precisamos ter bons ouvidos. Aprender ouvindo conselhos. Há um adágio popular que diz que se conselho fosse bom não se dava, vendia. Isso é uma coisa tola, isso é uma coisa de gente que não tem sabedoria. Pois os conselhos são bons. O homem sábio, a mulher sábia, ouve conselhos, aprende com as experiências dos outros, aprende pelos espelhos dos outros, aprende com as pessoas mais experientes, porque você não precisa tomar veneno para saber que ele mata, porque outras pessoas tomaram e morreram. É por isso que nós não tomamos veneno, porque aprendemos com as experiências dos outros. Mas nesse trecho, Salomão resume deixando claro: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O tolo não quer isso, ele despreza a sabedoria, ele despreza o ensino, isso é uma característica de tolo. O pior ignorante é aquele que acha que sabe. Esse é o pior ignorante, porque ignorar é desconhecer. E o pior ignorante é aquele que acha que sabe, porque como ele acha que sabe, ele nunca está disposto a aprender. Ele não está disposto a ouvir, ele não está disposto a se reinventar, ele não está disposto a ouvir uma repreensão porque ele acha que sabe, ele é dono da verdade, ele é inflexível. Isso é característica do tolo. O sábio está sempre pronto a ouvir,
Mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso está nos Salmos, está no livro de Provérbios, e é a partir deste alicerce que precisamos construir a nossa sabedoria. A nossa sabedoria é a sabedoria que vem do céu, porque ela é pacífica, ela é humilde, ela é cheia de bons frutos, ela não é arrogante, ela não é maligna. A sabedoria que é oriunda de Deus, você pode pedir a Deus. Tiago diz, capítulo 1, versículo 3, se alguém tem falta de sabedoria, peça, porém, a Deus, que Ele dá liberalmente, e Ele não lança em rosto, se você pedir. Então, peça sabedoria a Deus. Deus te dará sabedoria, porque em Deus há tesouros de sabedoria. Faça como Salomão, que ao invés de pedir morte de inimigos, ao invés de pedir riquezas, pediu sabedoria, e junto com a sabedoria, Deus deu a ele toda a riqueza, toda a opulência que um reino na terra poderia ter. E Salomão viveu plenamente porque viveu em sabedoria. Esse é o nosso desafio, aprender a cada dia. Por isso o Salmo 90 nos diz, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. É no dia a dia, é no ano a ano que nós vamos aprendendo, adquirindo sabedoria, adquirindo experiência, aprendendo a ler o livro da vida. Porque o sábio sofre menos. Ele consegue discernir o que ele pode fazer, o que está em suas mãos, daquilo que ultrapassa suas forças. Ele consegue lidar com as contingências da vida. Ele consegue lidar melhor com a morte, porque ele sabe que ela pode nos atingir. Ele consegue lidar melhor com a doença, porque ele sabe que todos nós estamos sujeitos a uma doença grave. Ele consegue lidar com o sofrimento, com as dores provocadas por outras pessoas. Ele consegue se blindar mais para que essas pessoas não tenham tanto alcance e consigam lhe ferir com tanta força. Ele consegue entender as derrotas, as perdas, porque ele sabe que elas fazem parte da vida. Não ganharemos todas. E isso é um ponto pacífico nas Escrituras. Por entender e aprender essas coisas, ele é mais feliz. Ele é mais abençoado. Por isso é melhor ser sábio do que ser tolo. Por isso, nosso desejo para o ano de 2021 que você aprenda a sabedoria e nos acompanhe nessa leitura de Provérbios, nessa jornada que tem muito a nos ensinar. Eu peço a você que compartilhe essa mensagem com as pessoas, com seus amigos, se inscreva no nosso canal, curta o nosso canal no YouTube e nos abençoe, porque o nosso propósito é abençoar a sua vida. Que Deus nos dê um ano de sabedoria, que Deus fortaleça o nosso coração, que Deus nos ajude a sermos cada vez mais sábios e prudentes na sua presença. Deus nos abençoe em nome de Jesus.